A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode estar se assentando? Hoje quero compartilhar o que Deus colocou em meu coração sobre você é abençoado. E nós iniciamos esse culto dizendo que nós somos abençoados. E eu quero te perguntar mais uma vez, você se sente abençoado? Amém? Então eu preciso te contar uma história. Eu vou estar lendo, que vai dizer assim: certa vez, uma pessoa procurou um pastor para pedir-lhe ajuda. Ele precisava dar o aviso a um membro da igreja que havia sido contemplado com uma grande fortuna. Aqui está o testamento, mas não posso dar a notícia. Ele sofre do coração. O senhor pode fazer isso? Oh, sim, com certeza, disse o pastor, sem saber como agiria. Após tomar conhecimento do fato, o pastor começou a se preocupar, mas foi procurar o contemplado, pensando, e como dar a notícia sem causar a morte daquele irmão? Ao encontrar-se com ele, depois de fazer comentários sobre outros assuntos, já com o seu coração acelerado, o pastor tomou a iniciativa e lascou. Se o irmão recebesse hoje $2 milhões, o que você faria? O irmão pensou, deixando o pastor numa expectativa que chegava a corroer por dentro. E o irmão diz: bem, daria metade ao senhor, respondeu o premiado. E o pastor caiu morto. Não tem muita lógica, né? Só que se nós formos ver, todas as vezes que nós somos ensinados a ser abençoados, tenho quase certeza que a primeira coisa que vem na nossa mente é o dinheiro. Que a primeira coisa que vem em nossa mente é uma casa, um carro. Não que isso é errado, né? O pastor ficou aflito, acelerado e acabou caindo. E nem disse que ele teria recebido uma fortuna. O homem que sofria do coração ficou sem saber. E a palavra de Deus vai dizer assim em Mateus 6:21: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então nessa noite, quero compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração, que nós somos abençoados, mas não apenas na parte material, financeira, mas nós somos abençoados nas conquistas que Jesus levou na cruz, que Jesus foi crucificado por mim e por você, nas bênçãos espirituais para mim e para você. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente, se caso os irmãos quiserem acompanhar ali pelo telão, ou pela sua Bíblia mesmo, vai nos dizer assim: como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, por pertencermos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta.
a nós que nos encontramos diante dele cobertos com o seu amor. Versículo 5. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. Versículo 6. Agora, todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Versículo 7. Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados, de acordo com a abundante graça de Deus, que ele derramou generosamente sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que ele, em misericórdia, traçou há muito tempo, e este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, ele reunirá tudo o que existe no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Nele, fomos escolhidos e predestinados, como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. Versículo 12. O propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós, que fomos os primeiros a confiar em Cristo. Versículo 13. E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo, como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu, e o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e com ele garante levar-nos para si mesmo. E a última parte do versículo vai dizer: esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Amém? Você é abençoado? Amém? Nós já ouvimos falar de todas as bênçãos que Jesus conquistou para nós na cruz. E não apenas, como eu falei, irmãos, no começo, quando falamos que somos abençoados, que vamos receber uma bênção, talvez a primeira coisa que nós pensamos é financeiramente. E Jesus conquistou na cruz não só apenas isso, mas conquistou o privilégio de eu e você termos livre acesso ao coração do Pai. O véu foi rasgado. E eu e você, hoje, temos esse livre acesso. E eu quero compartilhar com os irmãos. Cada versículo que nós lemos, o que Deus tem para nós. Quero iniciar falando sobre as bênçãos espirituais que Jesus conquistou naquela cruz, para mim e para você. E se você puder acompanhar junto comigo no versículo 3 e no versículo 4, vai dizer assim: como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, por pertencemos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta, a nós que nos encontramos diante dele, cobertos com seu amor. Versículo 3 e versículo 4. O Senhor nos diz que nós pertencemos a Ele, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos, não apenas material, financeira, mas principalmente a espiritual. E nessa noite eu quero que eu e você possamos sair daqui entendendo que não foi em vão que Jesus morreu na cruz. Que tudo que nós conquistamos hoje, tudo que nós temos, não é pela força do nosso braço, é porque Jesus já conquistou naquela cruz. É para que eu e você possamos ser gratos ao Senhor todos os dias. Para que eu e você louvamos a Ele todos os dias. Como eu falei no começo, você é abençoado e você disse amém. E eu creio de todo o meu coração que não é pela força do seu braço, não é pela sua força que você levanta todos os dias, não. A Bíblia diz que
as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã sobre as nossas vidas. Se eu e você estamos aqui, porque mais um dia a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. E isso é o mais importante, que nós somos sim abençoados, mas nós pertencemos a Ele. Naquela época Ele decidiu nos fazer santos aos seus olhos, sem uma única falta. Ele nos escolheu primeiro. Antes de existir, Ele já sabia que eu e você estaria aqui, que eu e você pertenceríamos a Ele, que Ele nos diz que nós somos filhos e co-herdeiros com Ele, que nessa noite nós possamos entender o verdadeiro significado de ser abençoado, de saber que Jesus levou na cruz tudo para que eu e você possamos ser abençoados em todas as áreas de nossas vidas. Continuando, no versículo 5. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. Que vai nos dizer que nós somos adotados na sua própria família. E eu comecei a estudar nessa tarde e comecei a me lembrar que Jesus morreu naquela cruz e podia dizer apenas que nós poderíamos ser apenas amigos dele. E isso também já seria o suficiente, porque o que Jesus fez por cada um de nós é motivo de nós se alegrarmos. Mas ele nos diz que nós fomos adotados para a sua própria família, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e sua vontade. Versículo 6 vai dizer assim: agora todo louvor seja dado a Deus, por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. Versículo 7 vai dizer assim: ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados, de acordo com a abundante graça de Deus, que Ele derramou generosamente sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Foi na cruz que eu e você somos livres de todos os pecados. Foi através da cruz que eu e você temos hoje o privilégio de chegar aos pés de Jesus. Como eu falei, amados, Ele se entregou e nós poderíamos ser apenas amigos, apenas servos, mas Ele nos diz que nós fomos adotados e pertencemos à família dEle. Eu e você somos uma família que pertencemos a Deus e a Jesus Cristo. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu e você pertencemos a Jesus Cristo. Então não foi em vão que Ele morreu naquela cruz. Por isso eu e você podemos declarar todos os dias: eu sou abençoado, eu sou forte, eu sou corajoso, porque naquela cruz Ele venceu por mim e por você. Continuando, no versículo 9, Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que Ele em misericórdia traçou há muito tempo, e este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, Ele reunirá tudo o que existe no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Versículo 11, nele nós fomos escolhidos. Eu e você somos escolhidos e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. Versículo 12, irmãos. O propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós, que fomos primeiros a confiar em Cristo. Mais uma vez nos diz que é para nós louvarmos ao Senhor. Mais uma vez vai nos dizer que é para nós glorificarmos o seu santo nome. Eu e você somos escolhidos. Eu e você estamos debaixo de uma promessa esse ano, de sermos transformados. E como nós vamos ser transformados, amados? Quando nós deixarmos Jesus transformar a nossa vida, transformar o nosso coração e a nossa mente todos os dias. Eu e você devemos louvar ao Senhor em tudo. Como eu falei, não é pela força do braço que nós estamos aqui. É porque nós amamos estar na presença de Deus. Porque foi através da cruz que eu e você fomos adotados. Que eu e você fomos reconciliados com Cristo. E se tornamos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo.
Versículo 13. E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Eu e você somos marcados por Ele. Eu e você se tornamos filhos, mas não foi pela nossa força. Não foi por obrigação, não. Foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você. Jesus também conquistou naquela cruz todas as outras bênçãos. As bênçãos materiais, para sermos prósperos. Ele conquistou a cura, para nós termos uma saúde ainda mais abençoada. Então não foi pela força do braço que eu se tornei próspero? Não, amados. Certo tempo, eu orava e pedia para que Deus abençoasse muito o meu trabalho. Só que ao mesmo tempo que eu orava, que nem eu sempre falo, eu queria dar uma ajudinha. E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? E demorou muito para mim entender que não era pela força do braço. Mas depois que eu entendi isso, as coisas começaram muito mais rápido do que eu imaginava. Quando a gente precisou trocar de carro com a minha esposa, eu orei e descansei no Senhor. Mas a primeira vez que eu fui trocar a minha moto, cheguei com a caminhonete em casa e falei para minha esposa, troquei. Uau, a gente nem conversou, você orou? Falei, acho que sim. E depois disso acarretou vários problemas, a caminhonete estragou, foi aquilo, foi isso. E demorou muito para mim entender. E quando eu precisávamos, agora, que a gente tem o nosso carro, quando a gente foi pegar esse carro, eu fui e vi o carro, falei para minha esposa, posso levar o carro para você? Pode. Eu vim com o carro, trouxe na nossa casa, a minha esposa gostou, a gente concordou, a gente chegou lá e começou meio a travar o financiamento. E não ia. E de repente o Renato, o meu sócio, o pastor Renato, passa por ali e eu ligo para ele e falo, Renato, corra aqui, estou vendo esse carro, não quer vir dar uma olhada? O Renato vem, dá uma olhada, e ele fala para mim, você olhou bem o carro? Eu falei, olhei. A Eliane já olhou, a gente já... Tem certeza? Falei, tenho. Mesma hora eu falei, nossa, o Renato não quer que eu pegue esse carro? Só que não, amados. Quando dois caminham juntos, quando um intercede pelo outro, um ajuda o outro. Assim é comigo com o Renato, um intercede pelo outro. E ele falou, vamos ligar lá na outra pessoa que vende carro. E a gente ligou, tá lá o carro, vamos ver? Eu falei, não, mas se eu sair daqui, vai que vende, eu perco esse carro. Ele falou, não, vamos lá ver outro. A gente foi, viu o outro carro, só que, na realidade, não vimos. Quando a gente chegou lá, o carro não estava lá. Falei, Renato, como que eu vou pegar um carro se eu não vi? E eu, preocupado, de o rapaz vender outro carro, porque ele tinha falado para mim bem assim, tem você, mas tem mais 2 esperando, se você não quiser, eles vão vender. E eu fiquei, liguei para a Eliane falou, mas quem esperou até agora, espera mais um pouco. E eu fiquei, falei, e agora? De repente, o rapaz dessa loja falou, viu, mas você não precisa dar nenhum sinal, o carro não está aqui, só deixe reservado para você, que se o carro estivesse aqui, você tinha que dar um sinal. Eu falei, não, é verdade, então vou esperar. E nisso demoraria 1 semana. E nessa 1 semana, a gente pegou férias com a minha esposa e foi. E eu sempre orando, na dependência de Deus. Mas antigamente, irmãos, eu ia ficar desesperado. Não, porque eu quero o carro, eu preciso do carro. Ia ficar nervoso. Não. E no meio da viagem, a moça me mandou uma mensagem, o carro já está aqui. Só que eu chegaria só na sexta-feira. Falei, não, na sexta-feira eu estou em viagem. Quando a gente foi lá com a minha esposa, se não me engano, com o Benjamin junto, a gente só olhou o carro e viu que era o que Deus tinha preparado.
Era o carro melhor do que a gente tinha pensado. Era mais completo. O que nós íamos comprar ia nos suprir, eu e minha esposa e os nossos filhos, porque nós precisávamos de um carro maior por causa das cadeirinhas das crianças. Mas, quando a gente chega ali, Deus nos surpreende ainda mais. E o valor do carro era um pouquinho mais do que a gente ia gastar, que a gente tinha para comprar. Mas o Senhor supriu. Eu não precisei fazer financiamento. Hoje eu testemunho isso aqui, que um irmão abençoado da nossa igreja, ele ofertou esse dinheiro na minha vida e mês passado eu quitei esse carro. Eu não precisei pagar um juro, amados. Não que é errado você pagar financiamento. Estou dizendo o que Deus fez para mim. Quantos financiamentos eu já fiz? Na minha casa eu tenho. Mas naquele momento eu podia pagar uma prestação. Ele falou, quanto que você pode pagar? Eu falei que era um valor X. Ele falou, não, então pode pagar para mim que eu vou arrumar esse dinheiro. Irmãos, e eu louvo a Deus pelo cuidado que Deus tem pela minha vida, pela vida da minha esposa. Como eu falo, eu não estou aqui para me vangloriar ou para dizer que eu sou melhor, não. Mas para dizer que eu sou abençoado, porque Jesus levou naquela cruz. Porque todas as coisas que eu e você precisamos, elas foram conquistadas na cruz. Mas o mais importante é nós reconhecermos que não é pela força, não é porque eu sou bom, não, é porque Jesus me ama e eu amo Ele. Eu tenho todos os dias louvar a Ele por isso, porque Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas. E se os irmãos forem ver, todas as vezes que eu oro, eu falo que nós somos uma família, porque cada um de nós é uma família em Cristo. E se eu sou abençoado, você também é. O meu Pai quer abençoar você também. Eu creio que quando você ora, você não intercede apenas por você, mas você intercede por toda a igreja. Então as bênçãos não é só para um, para dois, é para todos aqueles que querem. Então a nossa oração nessa noite é que eu e você entenda isso, que eu e você somos abençoados em todas as áreas de nossas vidas. E para nós encerrarmos, versículo 14, vai dizer assim, ó, sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para sermos, que Ele garante levar-nos para si mesmo. Última parte do versículo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Todas as manhãs, eu e você, possamos levantar, louvando e glorificando o nome dEle. Todas as vezes que vinha dificuldade, você possa se lembrar, mas o Senhor diz que eu sou abençoado. O Senhor diz que eu sou vencedor, que na cruz Ele já levou tudo, e eu e você apenas precisamos louvar. É difícil? É, mas nós precisamos louvar, que em nele nós venceremos todas as coisas. Todas as bênçãos que Deus nos dá, irmãos, espiritual, material, financeira, familiar, é para que nós gloriemos a Ele, louvemos a Ele, que quando nós formos dar glória, não para homens, mas sim para Deus. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Eu quero convidar você a colocar diante de Deus tudo que talvez tenha te deixado ansioso, preocupado, tudo que tem te deixado nervoso, talvez não consegue dormir direito, talvez você precisa resolver algum problema, que você já fez de tudo. Mas nós aprendemos nessa noite que eu e você somos abençoados, que tudo o que Jesus conquistou naquela cruz é para mim e para você, que tudo o que nós precisamos está ali, tudo o que nós necessitamos Ele já conquistou. Eu quero convidar você a declarar de todo o seu coração que você é abençoado, que em Jesus Cristo você é abençoado, que em Jesus Cristo você é forte, que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, porque nós temos aquele que nos toma pelas nossas mãos e nos diz, não temas, porque eu sou contigo.
A minha oração nessa noite é que eu e que você possamos sair daqui realmente abençoados ainda mais, glorificando ainda mais o nome de Jesus, porque eu e você somos abençoados em todas as áreas, porque em Jesus nós conseguiremos, porque Jesus, nele é a cura e nós seremos sarados de toda e qualquer enfermidade, porque em Jesus nós venceremos toda e qualquer tentação, porque em Jesus nós somos fortes e corajosos, porque se nós lemos a palavra de capa a capa, ela vai dizer que Deus é bom o tempo todo, que Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas. Jesus, nós rendemos a Ti todo o louvor e toda a nossa adoração. Jesus, cada um de nós que está aqui é abençoado. Jesus, aqueles que não vieram são abençoados, porque o Senhor ama cada um de nós. Porque Jesus, Tu não faz acepção de pessoas, mas o Senhor os ama da mesma maneira. Jesus, e nós Te glorificamos por tudo mesmo que Tu conquistaste naquela cruz, por nos dar o livre acesso ao coração do Pai, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, louvando o Seu santo e maravilhoso nome.